Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago a história completa de DPA e a Biblioteca Banida. Abrão, eu sei que você está aí, Sir Lançaforte. Hoje você não me escapa. Tudo começa com o detetive de capa amarela e o detetive de capa vermelha jogando cartas, mas de repente aparece a Brisa para jogar cartas, mas quando ela acaba ganhando, o detetive de capa verde fala que ela deve estar roubando. Ela fica furiosa e resolve levitar ele. É nesse momento que a dona Leocádia acaba se deparando com tudo e ficando furiosa, chamando a Brisa para falar para ela que não pode ficar mostrando seus poderes em públicos, porque tem grandes riscos de aparecer os caçadores de bruxas. Até a Berenice fica chateada. Pode atrair caçadores de bruxos. Caçadores de bruxos? Uau, que incrível! Então a Berenice resolve levar ela para o quarto e Lela acaba se gabando, falando que ela já fez coisas bem mais legais, e é nesse momento que ela consegue abrir o portal, mas é nesse momento que a Brisa tenta pegar o amuleto dela, que acaba caindo, assim acaba acertando a parede, e é claro, o prédio todo começa a tremer. Sim, a Brisa é muito curiosa e resolve entrar dentro do portal para investigar aonde vai dar, e é nesse momento que ela acaba se deparando com a biblioteca completamente misteriosa. O mais estranho é que ela começa a escutar vozes. Era uma vez uma bruxa muito má. No próximo bloco, elas estão desesperadas tentando fazer uma poção para tentar lacrar o portal, mas é claro, a poção delas não funciona e é claro, nem mesmo os detetives do Prédio Azul conseguem saber como eles fazem para conseguir fechar esse portal. Logo após, a Brisa teve uma ideia de pedir ajuda para o Teobaldo para ver se ele sabe alguma magia que consegue fechar portões, portas e portais, e é claro, ele acaba ensinando para ela. Quando ela finalmente consegue aprender a magia, ela tenta procurar a Berenice, mas ela não encontra. Logo após, a Brisa vai recorrer aos detetives, porque a Berenice simplesmente desapareceu. Ela não tem noção se ela desapareceu porque a Brisa desejou que a Berenice desaparecesse, lembrando que ela não consegue controlar os seus poderes, então os detetives vão para o clubinho para tentar desvendar o que aconteceu com a Berenice. É claro, a primeira hipótese deles é que a Berenice possa ter sido engolida por um dos livros. Esse é um caso para os detetives do Prédio Azul, então o primeiro plano deles é tentar atravessar o portal. O detetive escolhido é a detetive de capa vermelha junto com a Brisa. Os detetives acabaram encontrando um livro com um copo de suco de uva e é claro, o detetive de capa amarela acaba detectando algum som que parece a Berenice, quando a Brisa acaba voltando e acaba utilizando a magia para conseguir retirar a Berenice de dentro do livro. No momento em que a Brisa vai tentar fechar o portal, acaba aparecendo o Teobaldo e acaba se deparando com um portal mágico. Logo após, o Teobaldo acaba contando uma história do Sussuaru, que diz a lenda que ele era um guardião da biblioteca, mas como ele estava começando a ficar velho e a sua visão não era mais a mesma, ele não conseguia mais ler, então resolveu jogar uma magia em todos os livros para todos os personagens de dentro dos seus livros conseguirem sair do próprio livro, assim conseguindo contar a história para ele sem ter a necessidade de ler os livros. Logo após, um garoto acabou entrando dentro da biblioteca e simplesmente desapareceu. Diz a lenda que ele foi engolido por um dos livros. É claro, a biblioteca foi banida para sempre. A mãe do garoto é amiga da dona Leocádia, é claro, diz a lenda que o filho dessa moça foi devorado pelos livros. No próximo bloco, nos deparamos com a Brisa brincando com as crianças, falando que vão fazer um lanche. Então a Brisa resolve trazer alguns personagens do livro para a brincadeira, mas ela acaba deixando cair uma poção dentro do livro e de repente nos deparamos com a lança no quadro da Vó Berta. E é claro, a dona Leocádia acaba ficando furiosa e acaba quebrando o cenário das crianças, mas não foi as crianças. E é claro, como sempre, eles resolvem se reunir novamente para investigar da onde veio essa lança, quando nos deparamos com um homem completamente vestido com roupas pretas. Está atrás do cavaleiro misterioso que está com a Berenice. Quando ele consegue entrar, ele acaba prendendo a Berenice e ela só é salva quando aparece o Teobaldo. No dia seguinte, o livro da Berenice começa a pedir por ajuda. E é claro, ela entra dentro do livro para conseguir resgatar o cavaleiro que está deitado na sua cama. Enquanto isso, a dona Leocádia está conversando com a Leonilda, que aproveita para olhar o colar dela, mas ele simplesmente desaparece. Logo após, a dona Leocádia acaba culpando novamente os garotos, colocando uma verruga em cada um. Então eles resolvem investigar o que aconteceu com o cordão. Então eles vão perguntar para a dona do objeto, que acaba contando que aquele cordão era o cordão do filho dela. Estava desaparecido e ela usava apenas como um grande valor sentimental, que ele não era mágico, mas é nesse momento que o detetive de capa verde acaba se deparando com a mancha roxa e acaba seguindo os pingos por todo o
o prédio até que ele acaba encontrando o colar na mão de um cavaleiro. Quando ele vai devolver para a moça, ela repara que ele tem a mesma cicatriz que o filho dela tem, mas ele acaba correndo. Claro, agora que esse mistério foi resolvido, chegou a hora da Dona Leocádia tirar essa verruga dos garotos. Voltando à investigação, as crianças estão tentando investigar um pouco do Sir Lancelot, o cavaleiro misterioso que acabou falando com Teobaldo, que ele não gosta de tirar o seu capacete porque tem medo da Berenice não gostar mais da aparência dele em questão. Após, o detetive de capa verde vai perguntar para a bruxa como que o filho dela conseguiu a cicatriz. Ela fala que ele tinha apenas 3 anos e que era muito curioso e acabou mexendo com a máquina de costura dela e acabou ganhando uma cicatriz na mão. E aí Martim era alucinado por aquilo. Um dia o fuso atingiu sua mão. Em seguida, as crianças acabam pegando o livro da Berenice, da onde que o cavaleiro acabou saindo. E é claro, o detetive de capa amarela tem uma foto da cicatriz do cavaleiro para mostrar para a bruxa que perdeu seu filho, mas é claro, ele acaba aparecendo e a Berenice, então é nesse momento que ela começa a questionar o cavaleiro, nesse momento que as crianças começam a convencer que o nome verdadeiro dele é Martins e que ele é o garoto que desapareceu na biblioteca de Ondion. O cavaleiro começa a contar que há muito tempo ele resolveu fazer um feitiço, só que esse feitiço acabou dando errado e é claro, ele danificou a sua aparência, então ele ficou com tanta vergonha e resolveu nunca mais ser visto. Então ele entrou dentro de um livro e é claro, logo após ele vai contar a história para o Teobaldo, que fica surpreso porque o Sussuaru não teve nada a ver com o desaparecimento dele, então ele foi injustiçado o tempo todo. Logo após, a Berenice leva ele para o seu quarto e pede para ele tirar o capacete. Quando ele tira, ele revela que tem um terceiro olho, mas é claro, a Berenice acha super legal. Claro, depois do reencontro com o garoto, a sua mãe e as crianças resolvem interrogar ele para saber tudo sobre o Sussuaru. O cavaleiro acaba explicando que ele é um grande mágico que gostava muito de mineralogia, então as crianças resolvem entrar dentro da biblioteca para conseguir encontrar o grande feiticeiro. Mas é claro, o detetive de capa amarela acaba escutando um barulho de alguns roncos, então a Berenice coloca a chave e é claro, abre a porta secreta onde eles acabam se deparando com o feiticeiro. A única pessoa que consegue acordar ele é o grande Teobaldo com a poção especial. É claro, quando o grande mago acorda, a primeira lembrança dele, ele tem que perguntar aonde está o Martins, mas é claro, o Teobaldo acaba falando que ele está bem. Nesse momento que o Martins acaba encontrando o grande feiticeiro Sussuaru, então os dois acabam se abraçando, mas é claro, ainda tem um problema. Eles têm que fechar o portal definitivamente. É claro, o Teobaldo tem uma poção que acaba dando para o grande mago, só que uma das pessoas tem que ficar pelo lado de dentro da biblioteca. O Teobaldo fica pelo lado de fora. Assim, eu vou pro outro lado e você testa daqui. Sim. É claro, o mago fala que vai se sacrificar por todo mundo, também para ele vai ser uma alegria viver sempre com os livros. E é claro, a Roberta resolve fazer algo incrível, resolve conversar com o conselheiro pro mago Sussuaru. Como ele foi inocentado, a biblioteca vai voltar a funcionar em pouco tempo e como sempre, ela dá uma lição de moral, falando que um dos maiores perigos é a ignorância, os livros devem ser acessíveis para todas as pessoas. E como sempre, o grande cavaleiro resolve se despedir para voltar para Odion e é claro, a Berenice acaba ficando muito triste com a sua despedida, e essa é a história completa de DPA e a Biblioteca Banida. Mas isso não é tudo. Quem de vocês conhecia um Cavaleiro de Ondion? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.